Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui para a nossa sexta aula da Escola Bíblica Dominical que temos feito aí ao longo desse segundo trimestre do ano de 2020 e vai ser a nossa segunda aula sobre as heresias das testemunhas de Jeová. Mas eu acho que vale a pena a gente voltar aqui a um tema que foi abordado, eu acho que na segunda aula, quando eu falei por que estudarmos heresias, por que estudarmos as seitas? Porque, meus queridos, os ensinos das seitas, eles são insidiosos. Eles podem fazer com que os crentes menos experientes, aqueles que têm menos leitura da Bíblia, ou que têm menos firmeza na fé, acabem enveredando por aquele caminho. Então veja bem, mas pastor, eu tenho um parente, um amigo, um agregado na família, um colega de trabalho, meu chefe, de repente, que é testemunha de Jeová, que é mórmon, ou que é adventista do sétimo dia, e eu tenho assistido essas aulas e tenho pensado, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Bom, se você chegou a essa conclusão, então as nossas aulas têm sido de bom proveito para a sua pessoa. Porque agora você talvez tenha tido uma iluminação de algo que você não havia atentado. Talvez o irmão, a irmã fosse daqueles que reputassem os testemunhas de Jeová, ou as testemunhas de Jeová, ou os adventistas do sétimo dia como evangélicos, como qualquer um, apenas um pouquinho diferentes. E agora o irmão e a irmã está finalmente entendendo que se trata de outra coisa. O que fazer então com essas pessoas, com esses seus conhecidos, parentes, colegas? A única coisa que eu vou te dizer para fazer é orar. Ore pela vida dessas pessoas, porque elas estão enredadas em algo que elas acham que vai lhes levar à salvação e que, pelo que temos visto aqui e ainda vamos ver, infelizmente não vai redundar em salvação. São ensinos errados que distorcem a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus. É de se pensar que nós, batistas, primamos pela liberdade religiosa, primamos pela liberdade de cada crente ter a sua Bíblia e ler a sua Bíblia e ali falar com Deus e permitir que Deus fale com ela por intermédio do seu Espírito Santo. Mas aqui, por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles não têm esse direito. Eles têm que ter lá, sim, a Bíblia, mas somente a Bíblia na tradução Novo Mundo, que é a tradução feita por eles. E dentro da tradução Novo Mundo, não adianta o testemunho de Jeová ler, porque ele não vai, de acordo com a própria seita, entender aquilo ali. Ele tem que entender a compreensão bíblica da testemunha de Jeová, vem por intermédio de um filtro, que é o corpo governante. Só o corpo governante tem autoridade para discernir e para interpretar a Bíblia. Ou seja, Lutero lutou lá no começo do século XVI por uma reforma, juntou-se a Gutenberg e colocaram Bíblias na mão do povo, na mão de cada pessoa, na sua própria língua, para que cada um pudesse ler as Escrituras. Grande parte do começo da reforma foi isso, que o povo pudesse ler as Escrituras na sua própria língua, crendo que o Espírito Santo faria a obra. E agora vêm as seitas e fazem exatamente o contrário. Então, respondendo a essa pergunta, o que fazer com o meu colega de trabalho, ou com o meu chefe, ou com o meu parente, ou agregado lá de casa, que é
oriundo que frequenta mesmo alguma seita, ore. Coloque essa pessoa no altar de Deus. A segunda coisa, não discuta, não bata a boca. Aqui não se trata de comparação de religião, a minha é melhor do que a sua. Isso é errado. Aqui não se trata de briga de torcidas. Não, eu sou Flamengo, você é Fluminense. Não dá para ter concórdia nisso, é discórdia o tempo todo. Não. O que tem que haver é a compreensão de que nesse Fla-Flu algo muito maior que um campeonato está em jogo. Está em jogo a salvação eterna de uma alma, da alma de alguém que de repente você conhece. Então meu conselho é, primeiro, ore. Segundo, não bata de frente, não discuta, mas sempre que interpelado, sempre que alguém te perguntar, sempre que essa pessoa quiser ter uma conversa espiritual com você, sempre que essa pessoa quiser falar qualquer coisa sobre a Bíblia, esteja com a porta sempre aberta. E mais, tenha sempre um conhecimento bíblico afiado. Afiado. E mais, tenha a sua Bíblia, pode ser até a Bíblia do celular, mas tenha a sua Bíblia para apontar as divergências, as diferenças de tradução que podem acontecer. Mas não brigue. Se começar a haver discórdia, não, depois a gente continua esse assunto, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Saia de fininho, coloque em oração. Plante a semente da concórdia e não da discórdia. E assim, com o Espírito Santo agindo, porque só o Espírito é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você bater de frente, não adianta você querer impor, não vai adiantar. Tá bom? O nosso objetivo principal aqui não é necessariamente que você saia por aí batendo de frente, discutindo, batendo boca com testemunhas de Jeová. Ah, a testemunha de Jeová bateu aqui na minha casa, é agora, pode entrar os dois, que agora eu vou dar um banho de Bíblia em você. Não! O nosso objetivo aqui é justamente ao contrário, estamos estudando o básico da coisa, tá? Nosso objetivo aqui é que você que está nos assistindo tenha condições de primeiramente saber que seitas são isso mesmo, são seitas, não são religião cristã, não são uma gente evangélica, tá bom? E a partir daí, deixa o Espírito te usar. Uma boa medida de saber como, se o Espírito está me usando, se o Espírito estiver te usando para bater boca, adivinha, não é o Espírito que está te usando, tá? Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pacífica. Está escrito lá em Tiago. Então o cara quer bater boca, quer discutir, quer impor. Já não é o Espírito, já é a tua sabedoria humana e terrena, não é a sabedoria que vem do alto. Dito isto, vou dar uma passada rápida aqui naquilo que creem as testemunhas de Jeová. Passar aqui por rapidamente 25 crenças deles. Acompanhe comigo. Já falei isso aqui na semana passada. A doutrina da Santíssima Trindade é de origem satânica. Deus é um só, eles são unitarianos, não existe trindade, e quem inventou essa história de trindade foi Satanás, dizem as testemunhas de Jeová. O nome de Deus é exclusivamente Jeová. Por quê? Porque sim, que eles decidiram que o tetragrama sagrado Yud, Re, Vav, Re, I, H, V, H, se coloca lá as vogais de Adonai e tá lá. É Jeová. E acabou.
Tá? É assim. 3. Já falamos também na semana passada. Cristo não passa de simples criatura. Cristo, na verdade, é como Bruce Wayne e Batman. É como Clark Kent e o Super-Homem. Cristo é a identidade secreta do Arcanjo Miguel. Se você perdeu essa, assista a última aula que está explicado lá. E na penúltima também, porque eles beberam da fonte dos Adventistas do sétimo dia. O fundador aqui das Testemunhas de Jeová, o Charles Russell, ele passou pelos Adventistas do sétimo dia, ele pegou de lá essa de que Cristo seria a identidade secreta do Arcanjo Miguel. 4. Eles dizem que o Espírito Santo não é Espírito Santo, não é pessoa divina de forma alguma. O Espírito Santo eles traduzem como a força ativa de Deus. E quando escrevem Espírito, escrevem em minúsculo. Já falamos na última aula também. 5. A existência humana de Cristo terminou no madeiro. Ou seja, Cristo morreu de fato no madeiro. Ignorando-se onde está o corpo humano de Jesus, possivelmente desfeito em gases. Puf! Desapareceu o corpo de Jesus. Ué, mas e a ressurreição? Calma, a gente vai chegar lá. Por falar em madeiro, viu? Jesus morreu no madeiro, ele não morreu na cruz. Está escrito aqui. Morreu no madeiro, numa estaca de tortura, e não numa cruz. Por quê? Porque sim. 7. Está aqui a questão da ressurreição. Jesus ressuscitou como espírito glorificado e não com corpo glorificado. Aí eu te pergunto, e que espírito glorificado é esse que conseguiu comer peixe que os discípulos deram para ele, quando ele apareceu entre os discípulos? 8. A segunda vinda de Cristo, aquela que nós esperamos, a gente perdeu o bonde. Já aconteceu, e a segunda vinda de Cristo se deu em 1914. Eu sou de 74, eu cheguei tarde na festa. Nasci 60 anos depois da segunda vinda de Cristo, vejam vocês. E nessa ocasião, Cristo foi entronizado no céu como rei. Então, Cristo está reinando no céu desde 1914. Bom, já falamos algumas coisas sobre Jesus, que ele não é criador, mas ele é criatura. Já falamos na semana passada que eles distorcem textos bíblicos. Por exemplo, o texto lá de João 1:1, quando diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A tradução do Novo Mundo magicamente cria um artigo e coloca ali que ele era um Deus, um deusinho menor, um Deus criado por Jeová. Ou seja, Jesus não é de forma alguma filho de Deus no sentido de ser Deus no mesmo patamar. Entendeu? E aí, sendo assim, já que Cristo não é Deus. 9. É pecado para as testemunhas de Jeová. É pecado orar a Jesus e é pecado adorar a Jesus, porque afinal ele é um ser criado e não o Criador. 11. A morte significa aniquilamento e não separação. Você deixa de existir, corta, acabou. Morreu, fechou, acabou. Ué, mas e a ressurreição? Calma, a gente vai chegar lá. Após a morte, haverá nova oportunidade para os que não se arrependeram com relação aos bilhões de mortos desde Adão que não ouviram a mensagem das testemunhas de Jeová. Olha que gracioso. 13. O homem não tem alma, o homem é uma alma. Eles se baseiam naquele texto lá de Gênesis, quando diz que Deus criou o corpo do homem, então soprou o seu espírito e o homem foi feito alma vivente. Então ele diz, olha, o homem
é uma alma. Morreu o homem, morreu a alma. Só eles entendem assim. A ressurreição chamada primeira, aquilo que a Bíblia vai dizer que haverá uma primeira ressurreição, já se realizou a partir de 1918. Olha aí, mais de 100 anos que a primeira ressurreição começou e você nem sabia. Os da classe dos ungidos, quando morrem, já são ressuscitados espiritualmente para a vida espiritual. Que classe é essa? Tem duas classes aí. Tem a classe dos ungidos, que são os 144 mil. Depois a gente fala mais mais detidamente sobre os 144 mil. Já falei alguma coisa na aula passada. Mas esses são os ungidos. Esses vão reinar com Cristo no céu. Só que essa porta aí dos ungidos já se fechou em 1935, ou seja, os ungidos, 1935, 95, 60 anos, 70 anos, essa turma já está chegando aí na casa dos 80 anos, os que nasceram em 1935. Daqui a pouco não vai ter mais nenhum ungido sobre a terra, se é que ainda há algum por aí, de acordo, claro, com os ensinamentos deles. E aí como é que vai ficar? Vai ficar só o povo daqui que faz parte do outro grupo, que são as outras ovelhas. Quando o Senhor vai dizer lá em João 10, que ele fala para os seus discípulos dizendo, olha, mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então eles dizem que há um segundo grupo. Além dos 144 mil que vão reinar com Cristo no céu, haverá o pessoal do outro aprisco, que vai reinar na terra. Todas as testemunhas de Jeová hoje estão lutando, trabalhando, estudando, repassando seus ensinos, por incrível que pareça, para não ir para o céu, mas para conseguir pelo menos uma vaguinha na terra. É exatamente isso. Você que conhece uma testemunha de Jeová pode perguntar de leve, conversa como quem não quer nada, mas você faz parte dos eleitos, dos ungidos, dos 144 mil, e se não, você que estuda tanto, que busca tanto, como é que vai ficar? Ele vai te explicar melhor do que eu, que ele vai ficar, o objetivo dele é ficar na terra, entendeu? Então, os da classe dos ungidos, esses 144 mil, morreu direto para a presença de Deus, direto para a vida celestial. E o resto da galera? Os ímpios julgados jamais ressuscitarão e foram aniquilados para sempre. Então, Hitler, Mussolini, traficante, ladrão, bandido, todo mundo que for julgado não ressuscita, mas já foi aniquilado. Isso aí é a doutrina deles. Satanás e seus demônios também serão aniquilados para sempre. O inferno é a sepultura, um lugar de esperança para bilhões de pessoas que já morreram. Só entrarão no céu 144 mil da classe dos ungidos. A oportunidade para pertencer a essa classe terminou em 1935. Acabei de explicar. 19. Esses 144 mil terão como sacerdotes celestiais de Deus o poder de perdoar os pecados dos que viverem durante o reino celestial de Jesus de 1000 anos, que começou em 1914. Só os que fazem parte da classe dos ungidos poderão participar da refeição noturna, a ceia do Senhor. Os demais serão apenas observadores, ou seja, cear com o Senhor vai ser um privilégio. Já tem casta no céu, né? Perdão, no céu não. Tem casta no pós-vida, na vida eterna. A casta dos celestiais, dos 144 mil ungidos, que vão participar da ceia do Senhor, né? Como é que é o nome? Da refeição noturna. E os que vão ficar aqui na terra. A casta do vou ficar só olhando. A esperança da maioria das testemunhas de Jeová é viver para sempre na terra,
são da classe das outras ovelhas, também conhecidas como os da grande multidão. Foi o que eu acabei de explicar ainda agora. A questão da transfusão de sangue. A transfusão de sangue, mesmo que para salvar a vida de um familiar, não deve ser praticada. E quem o fizer não ressuscitará, estará aniquilado para sempre. Essa é a doutrina. Numa próxima oportunidade, a gente vai descer a mais detalhes sobre ela. 23 de 25. São costumes que desagradam a Deus. O Testemunha de Jeová não faz, porque desagrada a Deus o seguinte: comemorar aniversário, Natal, dias especiais como o Dia das Mães. Hoje, Dia das Mães, não pode celebrar. Dos pais e outros dias paralelos, Dia da Criança. Não tem nada de dia especial. Então, isso desagrada a Deus. O Testemunho de Jeová não faz. Não prestam serviço militar, também não juram a bandeira, não cantam o hino nacional, não votam. Eles vão votar, mas o voto é anulado, não pode ser indicado nenhum nome de candidato. E também desagrada a Deus o ser votado. Isso tudo de acordo com a doutrina herética das Testemunhas de Jeová. 24. Elas são os únicos cristãos. E nós, os evangélicos e todo mundo que crê em Cristo, fazemos parte para eles da cristandade. 25. E não menos importante. Só o corpo governante de Testemunhas de Jeová está autorizado a interpretar a Bíblia. Nenhuma Testemunha de Jeová pode se meter a querer interpretar a Bíblia. No apanhado só, 25 doutrinas de Testemunhas de Jeová. Algumas a gente vai ter tempo para abordar hoje, outras tantas a gente vai ter que deixar um pouquinho mais para frente. Aí eu te pergunto, quem eles dizem que foi a primeira testemunha de Jeová? Eles ousam dizer que a primeira testemunha de Jeová se chamou Jesus Cristo de Nazaré, tirando completamente o texto do contexto, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor Jesus, o Cristo glorificado, que está ali apresentando a João todas aquelas coisas, ele vai dizer: eu sou a fiel testemunha. E aí eles dizem, tá vendo? Cristo é testemunha de Jeová. Cristo é a fiel testemunha de Deus. Ok. Tudo o que foi preconizado, tudo que foi pregado pelos profetas se cumpriu em Cristo. Ele é o fim da lei. É claro que ele é testemunha, é claro que ele fez a obra, toda a obra que Deus mandou que ele fizesse. Mas aí eu te pergunto, e quando Deus, Jeová aqui na concepção deles, e quando Deus é testemunha de Cristo, não conta? Sim, porque em diversas oportunidades o próprio Deus deu testemunho do Filho. No seu batismo, por exemplo, o Senhor Jesus entra nas águas e quando ele sai das águas, o que acontece? Vem o Espírito Santo como uma pomba sobre ele e uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria, ou em quem me comprazo. Se isso não é Deus sendo testemunha de Cristo, eu não sei o que é. Testemunho duplo, né? O Espírito Santo pousando sobre eles como pomba e a voz no céu. Para ficar só em 2 exemplos, em outra oportunidade, um pouco mais além, está o Senhor Jesus no alto do monte da transfiguração com os seus discípulos. E aí Cristo se transfigura e vai ter com Moisés e Elias. E Pedro, maravilhado com toda aquela visão, ele vai dizer: Senhor, não era bom que a gente fizesse uma tenda? Aqui, fazer a tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Que tal? Não é uma boa ideia? E a nuvem cobre os discípulos
e vem uma voz do alto que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam o que ele diz. Mais uma vez, Jeová dando testemunho de Cristo. Ou seja, o Senhor Deus, o Pai, dá testemunho do Filho, o Filho dá testemunho do Pai, e o Espírito testifica todas as coisas. Os três são um, estão vibrando na mesma nota. Os três, não há dissensão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma unidade na Trindade. Entendeu? Então há que compreender que não é isso, não é que Cristo tenha sido a primeira testemunha de Jeová, mas na verdade o Senhor, ele é um só, o Deus Pai, o Deus Filho, que fez e cumpriu toda a vontade do Pai, e Deus, o Espírito Santo. Aliás, o Filho é conhecido como Emanuel, Deus conosco, certo? Tem mais uma questão aqui, uma questão muito curiosa de... Qual é a palavra que eu vou usar? Ocultismo. Uma questão ocultista lá do fundador de Testemunhas de Jeová, o Russell. Russell pregou sobre a pirâmide de Gizé, aquela pirâmide grandona que tem lá no Egito. Então, ele fala no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, na página 201, o livro vai dizer que por uns 35 anos se valeram das medidas da citada pirâmide de Gizé como base para o ensino que o reino de Deus foi estabelecido no céu em 1914. No livro Thy Kingdom Come, Venha o Teu Reino, volume 3º do livro Studies in the Scriptures, Estudo nas Escrituras, que sua maravilhosa correspondência com a Bíblia não deixa a menor dúvida de que quem inspirou os profetas e apóstolos também inspirou esta pirâmide, que para eles é uma testemunha. E eles tentam forçar dentro da Bíblia que a pirâmide do Egito era uma testemunha de Deus. A base bíblica usada é Isaías 19:19, que diz: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Como eu disse aqui, esse ensino perdurou por 35 anos. Quando morreu Charles Russell, veio John Rutherford, que foi o seu sucessor. E aí ele muda esse ensino. Ele vai dizer, se a pirâmide não é mencionada na Bíblia, então seguir os seus ensinos é ser dirigido pela vã filosofia e pela falsa ciência. Então Satanás colocou o seu conhecimento na pedra morta, que pode ser chamada Bíblia de Satanás, e não testemunha pétrea do Deus Cristo. Entendeu? Então, durante 35 anos, eles pregaram que a pirâmide de Gizé, ela era testemunha de Deus. E de repente passou a não ser mais, e não sei, só sei que foi assim. E isso foi o que aconteceu. Mas eles, a bem da verdade, acabaram fundando uma outra testemunha na Terra, que é justamente o lugar onde o corpo governante deles se reúne, quando eles chamam isso de organização visível, que é a sede de Testemunhas de Jeová, que fica no Brooklyn, em Nova York. Ali, os Testemunhos de Jeová prestam culto idólatra, uma idolatria a quem? Ao corpo governante. Tudo emana do corpo governante. O corpo governante falou, aquilo ali tem autoridade bíblica. Diz aqui, em vez de olharem para Cristo como seu mediador, as Testemunhas de Jeová são ensinadas de que Jesus é mediador, olha só,
apenas dos 144 mil ungidos. Lembra aquele grupo que vai ficar reinando no céu? Cristo é mediador só deles, exclusivo. Os milhões que passaram e passam a vida pelos salões do reino das testemunhas de Jeová não têm mediador. Na revista A Sentinela, que está citada aqui, de 15 de setembro de 79, na página 32, está dizendo claramente: Jesus é mediador apenas dos cristãos ungidos. E eles ensinam que Cristo não é mediador entre Deus e esses testemunhas de Jeová que vivem por aí hoje, que eles são do grupo das outras ovelhas. Já falei, João 10,16. Vou até explicar esse texto. Quando Cristo fala lá em João, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está dizendo, dentro de Israel, aos seus discípulos que eram israelitas, que eram judeus, o que ele estava dizendo? Olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco aqui de Israel. Ele estava falando daquilo que posteriormente ele diria. No final de tudo ele diria: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, nesse aprisco aqui entre os judeus, como na Judéia, Samaria já estava fora do aprisco que o judeu considerava, ele não queria saber do samaritano, e até aos confins da terra. Ou seja, Cristo está dizendo que além das fronteiras de Israel, ele tinha ovelhas entre os samaritanos e entre os gentios, aqueles que não têm ascendência judaica. Eu, por exemplo, sou uma ovelha que não desse aprisco, porque não sou judeu, e você provavelmente também. E eles pegam esse texto completamente fora do contexto, e vão dizer que isso aqui é um texto escatológico apontando para a salvação e que no futuro Cristo vai reinar no céu com 144 mil, e de alguma forma eles enviesaram o texto para entender que quem não fizer parte dos 144 mil, da casta ungida, vai fazer parte da galera, do povão que vai ficar aqui na terra depois da vinda de Cristo. Enfim. Mas o mais grave não é isso, né? O mais grave é que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Está escrito, não há como negar. Aliás, se você quiser negar, ainda tem lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eles não põem a sua fé na pessoa de Cristo, mas na organização de testemunhas de Jeová. Poderia falar, eu vou até pular essa parte aqui, que é desnecessária. Já falei na aula passada que eles marcaram a vinda de Cristo por algumas vezes. Marcaram para 1914, 1925, 1941, 1975, teria sido bom, eu teria 1 ano de idade, já teria partido para a presença de Deus. A mais recente data sugerida foi o ano 2000, e Cristo não pintou. Então, só por aí a gente já pode tirar a questão da falsa profecia, falsos profetas que ficam marcando essas datas, que o próprio Filho de Deus falou: olha, nem eu sei. Quanto àquele dia, ninguém sabe quando será, nem mesmo o Filho do Homem. Então, não há que se falar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a bibliologia dos testemunhos de Jeová. Já vimos que a Bíblia deles é uma outra Bíblia. É uma tradução feita lá pelo corpo governante deles, né, a chamada tradução Novo Mundo. E como é a relação de testemunha de Jeová com a Bíblia? A relação deles é uma relação dúbia, porque eles têm a Bíblia na mão,
mas de nada adianta eles terem a Bíblia na mão, apesar de ser uma Bíblia que já tem um texto distorcido, porque a interpretação só pode ser dada pelo corpo governante. Então, tem uma declaração feita aqui no livro Raciocínios à Base das Escrituras, página 384. Diz aqui: as testemunhas de Jeová creem que a Bíblia inteira é a inspiração da palavra de Deus e, em vez de aderirem a uma crença baseada na tradição humana, se apegam à Bíblia como base para todas as crenças. Acontece que, apesar de eles dizerem isso, que se utilizam apenas da Bíblia como base para os seus ensinos, de fato, a Bíblia tem que passar pelo filtro do corpo governante. Então, e está escrito aqui também na Sentinela, revista A Sentinela de 1/6/68, na página 327. A Bíblia não pode ser devidamente entendida sem se ter presente a organização visível de Jeová, que é justamente o corpo governante. Então, por aí nós já entendemos que o ensino bíblico de Testemunhas de Jeová é tudo menos bíblico. Há uma, porque a Bíblia é uma outra tradução que nem é tradução. É um ajeitadinho que eles deram em alguns textos. Em segundo lugar, porque o crente deles lá, a Testemunha de Jeová, não pode simplesmente ler e interpretar, porque ele vai errar, porque ele não faz parte dos ungidos, ele não está parte do corpo governante. E eles dizem também, está na Sentinela, a revistinha deles tem duas revistas, a Sentinela, que é publicada todo dia 1º e todo dia 15 de cada mês, e a revista Despertai, que é publicada nos dias 11 e 22 de cada mês, ou seja, por mês tem 4 revistinhas para eles lerem com os ensinamentos deles. E numa dessas revistas, a Sentinela, de 82, diz assim: Jeová proveu também a sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, como é conhecida a organização. Aquela que fica no Brooklyn. Fiel, discreto, mas mora no Brooklyn, em Nova York. Seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito em minúsculo, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Está escrito no material deles. Não importa o quanto você leia a Bíblia. Se a sua Bíblia for lida sem a compreensão, a iluminação do corpo governante, não adianta, que você não vai avançar. Outras literaturas deles. Os livros Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Esse é usado para os ensinos bíblicos. Se o Testemunho de Jeová bater palminha na tua porta, você abrir, ele vai pegar a Bíblia dele da tradução Novo Mundo, e ele vai pegar esse livreto, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, e te direcionar dentro desses ensinamentos que de bíblicos mesmo não tem nada, vem tudo lá do corpo governante. Então você acha que está estudando a Bíblia? Vamos fazer um estudo bíblico? Ah, vamos sim, gosto muito da Bíblia. Entra o Testemunho de Jeová na tua casa. Ele vai te ensinar a Bíblia? Não. Ele vai te ensinar doutrina de Testemunha de Jeová. Outro, o livro Raciocínios à Base das Escrituras. Esse eles usam para responder às objeções levantadas pelos opositores no seu trabalho de campo. Uma coisa curiosa sobre o Testemunho de Jeová, acho que até mencionei isso na aula passada. Experimenta tentar dar um folheto para o Testemunho de Jeová. Ele vai fazer assim. Ele não pega. Ele não vai ler, porque ele tem ordem de somente ler material produzido pela torre de vigia. Ele é proibido de fazer qualquer outra leitura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Sobre essa tradução Novo Mundo da Bíblia. Vou lembrar aqui de alguns homens
importantes na Bíblia, que escreveram livros na Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento. No Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, grande parte da teologia do Novo Testamento está contida em 13 epístolas, 13 cartas escritas por Saulo de Tarso, conhecido por nós como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele normalmente assina as suas cartas. Ele já abre declarando: Paulo, apóstolo de Cristo, a fulano, beltrano, ciclano. E termina assinando, algumas vezes ele mesmo declara que vai assinar do seu próprio punho. Moisés escreveu alguma coisa na Bíblia? Moisés escreveu. Ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Números, Deuteronômio. Escreveu até Salmo. Mas os Testemunhas de Jeová, essa turma que escreveu aí essa tradução Novo Mundo, acha que não pega bem você dizer que escreveu, que traduziu a Bíblia, porque é importante o anonimato. Tem um livro deles que explica isso, Raciocínios à Base das Escrituras. Quando a Comissão de Tradução do Novo Mundo da Bíblia doou os direitos autorais da tradução realizada, ela pediu que seus membros permanecessem no anonimato. Os tradutores não buscavam proeminência para si, mas apenas dar honra ao autor divino das Escrituras Sagradas. Então eles estão melhor que Paulo, porque Paulo assinou. Todas as cartas que nós temos dele estão por aí devidamente assinadas. Mas, enfim, Paulo está lá se colocando como autor daquelas cartas. Vamos falar um pouquinho das distorções dessa tradução Novo Mundo. Ela distorce alguns textos. Vou citar só alguns aqui para não ficar muito longo. Por exemplo, capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eles trocam Espírito por força ativa. Entendeu? Aliás, me bateu aqui uma curiosidade, que eu não tenho essa tradução Novo Mundo, eu deveria até ter pesquisado isso, talvez eu traga na próxima aula, porque tem uma versão online dela no site de Testemunhas de Jeová. É que eu estou usando o computador aqui para gravar agora, senão eu já estaria buscando lá para saber o que eles fazem com relação ao Espírito de Deus em alguns textos, né? Principalmente quando o Senhor Jesus vai dizer que Deus é Espírito. Será que vai sair daí? Vamos pesquisar e depois a gente volta nessa. Então, força ativa no lugar de Espírito, lá em Gênesis 1, 2. Em Mateus 4, de 1 a 3, a tentação do Senhor Jesus, quando a Bíblia vai dizer que Jesus então foi impelido pelo Espírito, com um Ezão maiúsculo, Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eles, Testemunhas de Jeová, que dizem que o Espírito não é uma pessoa, portanto é apenas uma força ativa e, portanto, não merece o destaque de uma letra maiúscula, eles botam Espírito em caixa baixa, em minúscula. Então diz lá que Cristo foi impelido pelo Espírito, Ezinho, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que diabo lá está em maiúsculo. Na tua Bíblia não está. Na tua Bíblia, diabo, quando aparece a palavra diabo, está em minúsculo. Mas aqui, na Bíblia deles está. E tentador aparece em maiúsculo. Quem está ganhando destaque aqui é o diabo, é o tentador. E também a palavra filho na tentação. Se tu és o filho de Deus, na minha Bíblia e na tua vai estar lá em maiúsculo. Na dos Testemunhas de Jeová, a palavra filho está em minúsculo. Mateus 27, de 52 a 53. Quando o Senhor Jesus morre e há um terremoto
que abre vários túmulos e vários dos santos, né, dos homens santos do passado, que haviam morrido, ressuscitam e aparecem no meio da cidade, foi uma coisa única. A tradução Novo Mundo, que nega a ressurreição corporal, que apenas diz que Cristo mesmo, por exemplo, ressuscitou apenas em espírito, eles negam também a ressurreição corporal dos santos e vão dizer lá: muitos corpos de santos que tinham adormecido foram levantados, e pessoas saindo de entre os túmulos memoriais, depois de ter sido levantadas, entraram na cidade santa e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Ou seja, eram espíritos visíveis. É uma coisa praticamente espírita. Aliás, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Guarda essa ideia sobre o espiritismo aí. Em várias oportunidades na Bíblia, quando a Bíblia fala em adorar o Senhor Jesus, Mateus 14, 33, Mateus 15, 25, Mateus 28, versículo 9 e versículo 27, João capítulo 9, versículo 38 e Hebreus capítulo 1, 6, eles tiram a palavra é uma só, é proskinel, adorar. A tradução dessa palavra é adorar. Toda vez que esta palavra do grego proskinel aparece para Deus o Pai, Jeová no caso deles, eles traduzem lá, adorar. Quando Satanás se refere dizendo a Cristo que isso tudo te darei se prostrado me adorares, eles botam lá a tradução dessa palavra como adorar. E até deuses falsos no Novo Testamento, quando falam que adoravam falsos deuses, a palavra é a mesma e eles traduzem como adorar. Mas todas as vezes que a Bíblia fala no Novo Testamento em adorar a Jesus, eles não traduzem adorar como adorar. Traduzem adorar como prestar homenagem, desclassificando a pessoa bendita do Filho de Deus. Outra coisa, João capítulo 8, 58, quando o Senhor Jesus vai dizer assim, na verdade, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou, nós sabemos que ele está dizendo que ele é o Deus eterno. Eu sou. É o nome de Deus aqui. Não foi assim que Deus se apresentou a Moisés? Senhor, se me perguntarem quem foi que me mandou, o que eu vou dizer? Diga que o eu sou te mandou. E Cristo diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas aí eles não botam isso, eles botam lá, antes que Abraão existisse, eu tenho sido. Lembra que eu falei lá de João 1:1, que eles dizem que Cristo era um Deus, é um deusinho menor? Eu tenho sido significa que ele foi criado, ele teve princípio em algum momento. Ele foi um ser criado. Então, juntaram aqui João 8,58 e mantiveram a mesma ideia. Mateus 27,50. Eles tiram a palavra cruz e botam estaca de tortura. O que mais? Essa aqui é boa. 2 Coríntios 11:8. Quando Paulo vai dizer aos coríntios, olha, eu estou aqui trabalhando por vocês, eu despojei outras igrejas, porque outras igrejas estavam me pagando salário, e ao invés de estar lá a serviço deles, eu estava aqui servindo vocês. Despojei outras igrejas. Sabe o que eles traduziram essa palavra? Roubei. Roubei a outras congregações, roubei. Paulo agora é ladrão. Lucas, esse aqui é o mais conhecido, também o mais polêmico, né? Lucas 23:43, o ladrão da cruz, quando o Senhor Jesus, quando o ladrão da cruz pede para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor Jesus responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eles antes traduziam, em verdade te digo hoje, vírgula, né? Estarás comigo no paraíso. Botaram uma vírgula marota ali, para dizer que Cristo estava, na verdade, afirmando que aquele homem estaria com ele no paraíso, e o hoje ali não seria o dia em que isso aconteceria, mas seria um juramento solene. Em verdade, te digo hoje.
Quando Cristo disse, na verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí eles resolveram mudar. Hoje em dia já não é mais assim. Agora diz assim, deveras te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Entendeu? João 1 já mencionei. Então tem todas essas questões de tradução. Ah, sim, falei que ia falar do Espiritismo. Então, quando eles falam lá de João 1:1, que o verbo era um Deus, e não que o verbo era Deus, diz aqui, há que se levar em conta também que os tradutores da tradução Novo Mundo se valeram de uma tradução espírita para a sua tradução de João 1:1. Isso confessado por elas mesmas em sua edição de A Sentinela, de 1 de outubro de 83, página 31. Na A Sentinela, de 1/10/56, página 187, reconheceram sobre o tradutor Johannes Greber. Greber esforça-se para fazer que sua tradução do Novo Testamento soe bem espírita. Entendeu? Outra coisa curiosa sobre a tradução deles, mais uma vez desclassificando a pessoa de Jesus. Por isso, irmãos, a gente pode afirmar com toda certeza, toda desclassificação que eles fazem do nome do Senhor Jesus, rebaixando o Senhor Jesus de Senhor, de Deus, colocando como uma mera criatura, tudo isso nos faz afirmar com toda certeza, testemunhas de Jeová não são cristãos. Testemunhas de Jeová são uma seita nefasta. As palavras gregas Kyrios, que é Senhor, e Theos, que é Deus, todas as vezes que o Novo Testamento apresentar a palavra Kyrios, Senhor, ou Theos, Deus, a tradução do Novo Mundo vai botar o nome lá, Jeová. Toda vez que disser Senhor ou Deus é Jeová, 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 onde você encontrar, tá? 237 vezes eles citam como Jeová. Porém tem o seguinte, se for o Senhor Jesus mencionado como Senhor, aí eles traduzem como Senhor, em minúsculo. E eles mesmos afirmam, só aparece o nome, não aparece o nome, nenhuma só vez aparece o nome de Jeová no Novo Testamento. Nenhum manuscrito grego hoje em nosso poder, desde os livros de Mateus até o Apocalipse, contém o nome de Deus, isso é, Jeová por si mesmo. É claro que não, porque o tetragrama sagrado dos hebreus só vai aparecer no Antigo Testamento, que foi escrito em grego, em hebraico. Não faz sentido colocar isso no grego. Então, essas são as questões que a gente vai abordar hoje. Eu vou parar por aqui para o texto não ficar muito grande, mas a gente vai abordar ainda outras tantas questões em pelo menos mais uma aula de Testemunha de Jeová. Espero que esteja sendo de proveito para você. Se tiver qualquer dúvida, alguma coisa que queira comentar, usa aqui a nossa caixinha de comentários. Que Deus te abençoe.